contar para as pessoas que estão vindo pela primeira vez ao Instituto um pouco da história do Instituto. De forma bem sintética, o Instituto ele tem já mais de 25 anos de estrada, ele tem foi idealizado e tem a sua fundadora, a Delmar, que é uma das pessoas que levaram as constelações familiares para o Instituto evoluir. E a forma do Instituto trabalhar é através da abordagem integral desenvolvida pelo Ken Wilber. Ele tem uma obra bem vasta sobre isso. O Ken Wilber, ele traz a abordagem integral. A abordagem integral, ele fala que o ser humano tem várias dimensões. E essas dimensões, elas dentro da complexidade, elas se complementam. Então, nós falamos que nós temos uma dimensão física, que é o corpo físico que nós vemos. Nós temos uma dimensão emocional, né? Como nós lidamos com a nossa emoção. O mental e o espiritual. E quando ele fala dessas dimensões, ele fala que um interfere no outro. Porque, às vezes, a sua emoção interfere no seu físico, que interfere no seu mental ou no seu espiritual. Então, não adianta eu olhar só para uma dimensão e não olhar para as outras. Então, dentro desse entendimento, a constelação ela traz, então, a gente trabalha tanto com a dimensão que a gente pode falar, ela trabalha tanto as 4 dimensões, mas especialmente a dimensão do emocional. Então, a gente percebe quantas vezes, através do olhar da constelação, você pode beneficiar o seu corpo físico, a sua mente e até mesmo, então, a sua questão espiritual. E isso é só de uma forma sucinta, trazendo isso, para falar dos vários profissionais que a gente tem lá, e aí focar aqui nas constelações. Tá? Então, como eu pedi para as pessoas que entraram primeiro no grupo, quem puder disponibilizar, colocar o e-mail aqui no chat, para depois a gente, de alguma forma, encaminhar informações sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá no Instituto. E hoje a gente colocou como dentro do trabalho de reflexões sistêmicas que nós estamos fazendo, a constelação online. Né? Então, a constelação online já era algo que era desenvolvido e trazido pelo Instituto Evoluir, né? Porque a gente tem, além do trabalho presencial, nós tínhamos atendimento a várias pessoas que vinham de várias pessoas de vários lugares, inclusive internacionalmente, que procuravam esse olhar através da constelação. Então, hoje a gente tem, em Portugal, nós temos uma parceria com o Instituto Evoluir Portugal, e nós temos, então, aqui colegas que já fizeram constelações com várias pessoas, Estados Unidos, enfim, uma diversidade de lugares. E por questão do que nós estamos vivenciando, nós achamos por bem trazer esse tema como forma de desmistificar um pouco como eu faço uma constelação online, como uma forma de informação, né? E aproximar mais ainda sobre esse tema. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Tânia. Boa noite, Tânia. Boa noite. Então, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a Tânia Lopes, do Instituto Evoluir. E no Instituto eu sou psicóloga e facilitadora de constelação. Hoje a gente está trazendo um pouquinho para vocês o tema da constelação individual, né? Que é a gente tem duas formas, né, de fazer a constelação, ou em grupo ou individual. Então, assim, inicialmente, penso que todos aqui já conhecem um pouco da constelação. Nas outras semanas, a gente falou um pouquinho das ordens do amor, né, que o Bert traz. Então, a constelação, ela é um método terapêutico, né, desenvolvido por um alemão chamado Bert Hellinger, né, faleceu ano passado há poucos meses de completar 94 anos trabalhando, né, e ele foi trazendo esse trabalho, desenvolvendo, né, esse trabalho foi ganhando corpo, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né, e ele começou as constelações com grupos, né?
Então, eu vou falar assim, bem rapidinho, porque depois a Miriam vai demonstrar até com uns bonecos um pouquinho das ordens, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber, né? Todos nós somos parte de um sistema, né? Então, nosso primeiro sistema é pai, mãe, irmãos, né? Se tivermos, e avós paternos e maternos. Esse é o nosso primeiro sistema. Então, a gente nasce nesse sistema e tudo que a gente vive aí, nós vamos levar para todas as nossas relações, né? Seja depois na escola, na sociedade, no trabalho, na comunidade onde nós vivemos, no nosso país, no mundo, né? E no cosmos, onde nós todos estamos contidos. Então, esse sistema ele vai se ampliando, né? Então, tudo que a gente tem vivido aí, nós levamos para toda a nossa vida, né? Então, ele percebeu que existem essas três ordens, né? Ele chamou de pertencimento, hierarquia e equilíbrio de dar e receber. E por aí a gente vai trabalhando, né? Onde é que nós estamos emaranhados em algum destino de algum ancestral, né? Então, o Berto fala que tudo o que acontece no sistema, na nossa vida, é por amor. E muitas vezes um amor equivocado, um amor que não cura. Então, muitas vezes nós nos emaranhamos no destino de um ancestral, né? Tentando trazê-lo, incluí-lo no sistema, seja lá o que tenha acontecido com ele, a gente muitas vezes vai seguindo um padrão de repetição. E essa questão, como a gente fala, que a gente segue, assim, não é perceptível. Isso daí está no inconsciente. A gente vai seguindo cegamente. O sistema ele tem uma força muito grande sobre nós, né? Então, o Bert começou trabalhando com grupos, né? E depois, lá na frente, tem um terapeuta, né? Que ele se chama, até a gente baseia muito nesse livro dele, é o Jacob Schneider, né? Que ele fala um pouquinho das constelações individuais. Ele começou trabalhando, né, individualmente nos seus atendimentos terapêuticos, ele é filósofo, ele é pedagogo e ele fazia atendimentos terapêuticos. Então, ele tinha um filho, e um dia ele pegou, né, já conhecia a constelação em grupo, e ele pegou um saquinho de bonecos Playmobil, né, do filho dele, e falou, nossa, isso aqui pode ser usado, né, no atendimento individual. E ele começou a trabalhar nos atendimentos individuais, trazendo as imagens, né, que ele se baseou, né, na constelação em grupo. Então, ele foi utilizando esses bonequinhos Playmobil, e depois isso foi, né, foi, como a gente fala, como foi na constelação jurídica, né, o Bertz também validou esse trabalho, né, mas a princípio ela começou como grupo. Então, o que acontece? Onde é que é muito aplicada a constelação individual? No setting terapêutico, né, onde a gente faz os atendimentos individuais. Muitas vezes você percebe que a questão da pessoa, o problema da pessoa não está naquela questão pessoal dele, né? Ele traz de anímico, das suas condições anímicas, do seu comportamento, mas sim está relacionado a um sistema maior, né? A um sistema familiar, porque ninguém, né, vem sozinho ao mundo. A gente vem nesse sistema, como eu falei logo de início, e a gente tem diversas relações, né? A gente vai vivendo várias formas de relações. Então, a gente pertence a esse sistema maior e vai repetindo, né? Muitas vezes aquilo que a gente vivenciou. Então, ele trouxe esse trabalho, isso era uma forma também de trazer algo mais. Sabe aquele momento da terapia que a gente enrosca, que empaca, né? E não sai daquela questão? Você olha de vários ângulos e aí você fala, nossa, isso tem um envolvimento maior, né? Então, ele começou trazendo esses bonecos, né, como representantes, né? Como representantes das pessoas da família. Não só os bonecos, mas ele trouxe também objetos como sapatos, almofadas, folhas de papel espalhadas no chão, diversas espécies de figuras, né, onde ele podia trabalhar.
E essas figuras eles usavam como representante ou como indicadores, né, das relações no sistema. Então, ele foi trazendo essas figuras com esses indicadores. E a utilização desses recursos permite projetar externamente uma imagem do sistema em relação. Então, assim, é como se eu tirasse daqui de dentro, né, aquilo que eu não consigo verbalizar, né, aquilo que eu não consigo falar, como é que... Quer dizer, no mental eu tenho lá, meu pai, ele é autoritário, minha mãe é mais passiva, então depende mais. Então, eu tenho toda uma imagem, sim, no mental e no meu discurso, que nem sempre é aquilo que eu faço quando eu coloco uma constelação. Então, o Jacob começou a colocar esses bonecos e trazer para fora aquilo que está, como é que aquilo está dentro da pessoa, como é que ela se visualiza no seu sistema familiar. Então, colocava lá um representante para o pai, representante para a mãe, para a questão, e aí a pessoa vê, né, como é que aquilo está dentro dela, internamente, só que você vê numa imagem projetada. Né? Essa imagem está projetada naquele setting. Aí você vê como é que está o pai, onde é que você está colocado ali em relação à mãe, ao pai, a uma questão. Então, a gente vê isso, como se você tirasse de dentro e observasse, olha. Né? E o terapeuta pode mostrar que está assim, assim, assim. Né? Então, onde que está emaranhado? Então, é muito útil, né, esse recurso. E as meninas vão falar depois de cada... Não só as meninas, o Tadeu também, né? É o nosso único representante masculino aqui hoje do nosso grupo de facilitadores, mas vamos mostrar para vocês como é que se utiliza cada recurso. Então, é muito útil, né? Quando a gente começa a olhar aquilo colocado, né? Quando a gente não tem a possibilidade de estar no grupo, ou a pessoa não gosta de se expor. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não gostaria de falar desse assunto na frente dos outros, de outra pessoa. Eu posso me sentir julgada, né? Muitas vezes fala assim, mas isso é um assunto tão íntimo, né? Eu posso ser julgada, ou as pessoas podem não entender o meu posicionamento. Então, a constelação individual, ela protege a pessoa nesse sentido, né? E é muito bacana, porque o nosso cérebro, ele é imagético, né? A gente entende tudo quando você fala assim, não pense num bolo de chocolate. O que vem na nossa mente? A primeira coisa é um bolão de chocolate, aqueles bem grandes com bom, né, uma boa cobertura. Então, é assim que o nosso cérebro funciona. Então, nós compreendemos melhor através das imagens. Então, seja ela num grupo, né, quando você vê como é que aquilo está colocado para você, né, então você vê assim, nossa, mas assim mesmo que eu funciono, né? Eu estou acima dos meus pais, eu estou me achando maior do que eles, né? Ou estou representando alguém que está sendo excluído do sistema. Então, é muito útil nesse sentido. A gente traz para a nossa consciência como é que aquilo está, né, para nós, nessa imagem, né? Com os bonecos, com as folhas de papel, com os sapatos, seja como for, né? O que a gente tiver à mão que possa utilizar naquele momento para demonstrar para o cliente o que está acontecendo, como é que está, né, ele em relação ao seu sistema. E agora eu passo, né, a palavra um pouquinho para a Miriam para continuar. É isso? Isso. Agora a Miriam vai trazer algumas informações aí com os bonecos. E o Tadeu. Isso mesmo. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui e apresentar essa técnica, né? Não sei se seria uma técnica, mas o quanto é satisfatório trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, os bonequinhos, que a gente fala que parece que ganham vida quando estão atuando, né? E como bem a Tânia disse, a questão do movimento dos bonecos, ele vai atuar no nosso inconsciente, né? Então, eu digo assim, o nosso inconsciente, ele só consegue fazer a leitura através de movimentos,
né? Ele vai demonstrando alguma coisa, então o inconsciente ele vai tendo essa compreensão. Quando a gente fala assim, precisa desenhar para entender, precisa desenhar para entender. O nosso inconsciente ele só começa a entender quando ele vê essa formatação. Por isso é muito interessante a constelação, tanto coletiva como individual. Eu vou mostrar aqui para vocês, só que eu vou ficar um pouquinho fora da minha imagem. Vou mostrar a imagem dos bonecos agora, só um minutinho. Tá tudo ok aí? Dá para ver, Roberta? Dá sim, Miriam. Tá bem posicionado? Sim. Legal. Então, eu coloquei uma posição, os bonequinhos, como a gente estivesse fazendo alguma coisa ou montando uma família, né? Como que seria na questão da hierarquia, né? Então, a Tânia falou sobre o pertencimento, né? Que todo mundo tem direito a pertencer, que o Bert Helling fala que todo mundo tem o seu lugar, o seu melhor lugar. Todos nós nascemos num dia marcado, numa hora marcada, num local marcado, né? E por vezes a gente acaba se misturando com algumas questões familiares, que a gente acaba saindo desse lugar e ocupando o lugar de uma outra pessoa. Então, aqui eu coloquei um casal com várias crianças, né? Então, seriam os filhos desse casal. Aí o casal tem os pais da esposa, né? Os pais. E aí vem os avós, tanto do lado do marido, o marido tem os pais e os avós. Então, aqui está colocado de uma forma de hierarquia, né? Então, o pertencimento, cada um tem o seu lugar, o seu papel, né? E é hierarquia, cada um também tem o seu lugar. As crianças, os avós vieram primeiro, depois vieram os filhos, e dos filhos nasceram outros filhos, e assim sucessivamente. O que acontece às vezes na constelação quando a gente coloca os bonecos, né? Por vezes a gente percebe que às vezes uma filha, por algum motivo, ela toma o lugar dessa mãe. Então ela sai do papel dela, que era a mãe dessas crianças, e fica em outra posição. E quando ela fica em outra posição, ela acaba saindo da hierarquia e ela acaba excluindo aquele que estava, a sua própria imagem, né? O seu próprio lugar acaba sendo excluído também, e o lugar que ela está ocupando. Então, ela precisou tirar alguém para ocupar o lugar desse alguém. Então, essa pessoa acaba sendo excluída por alguma razão. Como o Bert fala, que tudo que é feito, todas essas exclusões, ou que você se coloque no lugar do outro, é um meio de garantir, né? A gente fala que é um amor equivocado. Então, aqui para vocês verem, também as crianças, elas têm o seu lugar, né? Quem nasceu primeiro, quem nasceu segundo. Se por acaso houve algum aborto, essa criança também tem o seu lugar. Por quê? Porque se de repente essa criança não nasceu e ela também é excluída e esquecida, a próxima criança, vamos contar daqui para cá para ficar mais fácil, o primeiro, o segundo, o terceiro, a quarta criança não nasceu, esse quinto provavelmente pode ficar no lugar do quarto. E aí essa criança acaba sendo excluída de alguma forma. Bati aqui, caiu. Então, isso é importante a gente entender na questão da hierarquia, né? Então, todos têm um lugar.
Às vezes também acontece de uma criança, né, ser abortada. Aí esse aqui, ele é... Os casais geralmente falam assim, meu primeiro filho é o Ricardo. E esquece que nasceu, essa criança aqui, ela não vingou, não nasceu, houve um aborto espontâneo ou não. Essa criança não nasceu, então essa criança deixa de ser o primeiro, ele é o segundo. E aí essa criança aqui, o que pode acontecer, né? Que a gente percebe nas constelações. Ou é uma criança que fica com uma apatia muito grande, ou é uma criança hiperativa, né? Às vezes a gente fala que é o TDAH, pode ser um TDAH, pode ser um TDAH, mas é uma criança às vezes com uma hiperatividade sem a questão do TDAH. A gente percebeu muito em atendimentos, né? Então, é importante que sempre que as crianças, mesmo que não tenham nascido, elas também têm cada um seu lugar. E deixa eu ver aqui, tem o equilíbrio de dar e receber, que acho que a Tânia não sei se falou, mas eu vou falar um pouquinho, que também é uma das ordens que o Bert fala, que existe um equilíbrio, né? Pode ser um equilíbrio de amigos, equilíbrio de casais, equilíbrio em relação aos filhos, né? Porque quando eu dou demais para o outro, às vezes esse outro não aguenta de receber, ele se afasta. A mesma coisa, às vezes, a gente percebe crianças recebendo demais dos pais, e aí as crianças também começam a querer sempre mais, cobrar sempre mais dos pais, né? Porque está tendo um desequilíbrio. Quando, às vezes, esse aqui dá demais, às vezes a pessoa se afasta, porque ela não tem como devolver aquilo que ela recebeu. Nós temos uma tendência de receber algo e querer devolver também esse algo, né? Tanto de uma forma positiva, como também de uma forma negativa, né? Se alguém te pisa no pé, você vai querer lá e pisar no pé do outro também, né? Então, a demonstração dos bonecos, por enquanto, vai ser isso aqui, né? Então, é entender que se alguém é excluído da família, né? Se é tirado essa pessoa aqui da família, vai existir alguma coisa aqui, porque o Bert fala que não existe prazo de validade, tanto é que ele já fez uma constelação que tinha uma situação de 33 gerações, né? Lá para trás. E ele fala, não tem prazo de validade, porque tudo está contido dentro do sistema. É uma alma familiar. Então, qualquer situação que ocorre dentro desse sistema vai interagir de todos, né? Todos vão receber algo, todos vão pressentir algo. Então, se essa pessoa sai desse lugar, alguém vai querer ocupar esse lugar, por amor. E aí a pessoa também sai do lugar dela e alguém também vai ficar no lugar dela. Aí que a gente fala que são os emaranhados, né? A pessoa fica adoecida porque ela não está atuando dentro do papel dela. Miriam, diga. Vou fazer até uma pergunta que eu acho que pegando o gancho do que você está falando. Na constelação individual, se faz necessário trabalhar apenas uma questão relevante? Como você está dando um caso já de exemplos, acho que vale a pena. Geralmente, quando nós fazemos uma constelação, a gente manda vir trazer um fato, né? A pessoa vem e fala assim, eu estou com um problema na minha profissão. Depois eu vou fazer um simuladinho aqui. Então, eu estou com um problema na minha profissão. Aí, geralmente, quando a gente recebe alguma questão do trabalho, tudo que acontece na nossa vida, existe alguma coisa que aconteceu com os nossos pais. Então, às vezes a questão da profissão, a gente vai ter que olhar o que está vinculado com essa profissão. Se é alguma coisa na relação do pai, alguma coisa na relação da mãe. Então, sempre vai ser trabalhado primeiramente pai e mãe, para depois isso reverberar para outras situações, né?
aí acaba trabalhando as duas questões, né, Roberta? Você acaba trabalhando um pouco as questões dos pais, olhando para essas questões, e é lógico que vai reverberar para aquilo que está faltando, que é uma profissão, um relacionamento. Então, dificilmente a gente acaba trabalhando uma situação só. O Bert, ele fala que nós vamos para o essencial, né? Então, às vezes, demandam outras coisas, mas é a essência que é vista. Como se Exatamente. fosse como um fluxo da água, às vezes tem uma pedrinha e o fluxo vai ser possível a partir do momento que olha para aquela essência. Então, nesse sentido, a demanda que concentra, né? Isso, e a questão da constelação, nós, facilitadores, nós não adivinhamos o que pode acontecer numa constelação, é impossível, porque a constelação, para cada pessoa, é um resultado diferente, é uma questão diferente, não existe uma constelação igual à outra, né? Isso que é lindo na constelação, a gente se surpreende cada vez mais, a gente faz a constelação, a gente vai se surpreendendo cada vez mais com ela. Então, entendendo também que nas questões familiares tem muitos segredos que nem nossos pais sabem o que aconteceu, às vezes nem nossos avós, então são muitos segredos lá atrás, né? Que nós não temos como saber. Então, na constelação, ela pode trazer algumas questões de segredo, que depois nós vamos fazer alguma coisa assim com o Tadeu, né? Segredos que a gente não imagina, e pode ser que tenha alguns segredos que não são revelados, porque não tem necessidade. Então, na constelação, a gente olha para o segredo, mantendo-se segredo, né? E respeitando esse segredo, porque não é da nossa conta, como diz. É olhar, falar, tudo bem, foi desse jeito, o jeito que foi, não preciso estar sabendo e sigo adiante. Então, a constelação ela vai trazendo essas nuances, né? A questão com o pai, a questão com a mãe, ou é algum segredo, são guerras, ou questões de outros relacionamentos que nós vamos abordar. Vamos lá? Quer mais alguma pergunta nesse sentido? Por hora, não. Acredito que foi esclarecido. Então, eu vou tirar os bonequinhos, né? Que eu quis só formatar aqui uma família, só para ter uma ideia, né? Como que é a questão da hierarquia, do pertencimento. E aí, qualquer dúvida, depois a gente também retoma, tá? Porque falar sem olhar para ninguém é tão difícil, né? Eu falando só olhando para os bonequinhos aqui, eu fico, meu Deus, a gente perde um pouco a... Então, vamos lá. Então, nós vamos colocar o que aí, Tadeu? O que você quer que eu coloco? Que aí eu vou demonstrando aqui. Tá, vamos lá, boa noite a todos. Eu sou o Tadeu, também sou facilitador do Instituto Evoluir. E assim como a Miriam trouxe, a Miriam montou para vocês aí basicamente uma estrutura familiar, aquela que a gente já conhece. Todo mundo que pertence ao seu sistema é como se fosse a nossa família de sangue. Só que além da nossa família de sangue, o Bert disse também que também começa a fazer parte do nosso sistema algumas outras pessoas que foram excluídas. Por exemplo, se os nossos pais tiveram outros relacionamentos antes da nossa mãe, vamos dizer assim que meu pai foi noivo, de repente, de alguém lá no passado, ou muitas vezes nas questões de imigrantes, muitas vezes a pessoa vinha para o Brasil, deixava alguém na Itália ou em Portugal, com a promessa, eu vou vir te buscar e a gente vai casar e tudo mais. A pessoa muitas vezes chega aqui no Brasil e a vida toma um rumo completamente diferente. Acaba conhecendo uma outra pessoa, né? E aquela pessoa que ficou com a promessa lá no país de origem, fica lá esperando e fica sozinha. Então, aquela pessoa criou uma expectativa e não foi correspondido. E muitas vezes nós, os nossos descendentes, acabam se identificando com essa situação. Então, o que eu pedi aqui para a Miriam montar seria um casal, com esse casal, isso, a filha na frente, né? E muitas vezes essa filha, ela está identificada com esse relacionamento do pai.
E o que isso pode causar dentro do sistema? Essa filha pode ter dificuldades com a mãe. Muitas vezes fica naquela relação de amor e ódio. Então, uma hora está bem, outra hora está mal. Muitas vezes fala, essa menina é muito geniosa, ela gosta muito do pai, todas essas questões. E a gente traz sempre assim, a culpa é sempre do outro, né? O outro que não me entende e que eu não consigo entender o porquê. E a constelação vai justamente ampliar a nossa visão. De repente, ela traz essa identificação. Essa menina, no caso, a filha, está identificada com esse relacionamento do pai. Então, quando ela está nessa posição, ela acaba assumindo as dores dessa pessoa. A gente não sabe como é que terminou esse relacionamento do pai. De repente, para o pai que terminou o relacionamento, para ele está tudo bem. Mas, de repente, a outra pessoa criou uma expectativa muito grande. Ou ficou lá, como se diz, em outro lugar, não foi, foi proibida, às vezes, pela família de ter o relacionamento, né? E ele seguiu a vida dele, encontrou uma outra mulher e tem essa filha. Só que essa filha fica vinculada com essa pessoa, como se a pessoa tivesse excluída do sistema. Então, a partir do momento que a gente traz essa consciência para o sistema, a gente percebe, então, que a relação dessa filha com a mãe melhora. Ou seja, ela já deixa de olhar a filha como se fosse uma rival e a filha também olha para ela como mãe agora, né? E não como alguém ali que está tirando o pai ou qualquer coisa assim. Essa é só uma hipótese que a gente tem do relacionamento de mãe e filha, por exemplo. E pode acontecer também no caso do menino. O menino não se dá bem com o pai e ele está vinculado a um ex-relacionamento da mãe. E trazendo uma outra hipótese, né? Vamos supor que o pai, de repente, teve nesse relacionamento com essa pessoa anterior, vamos dizer que ele teve um filho. Independente desse filho ter nascido ou não, muitas vezes o filho que vem desse casal pode estar identificado também com essa criança não nascida. Ou seja, essa criança não foi vista. E muitas vezes essa criança, às vezes o pai nem ficou sabendo dessa criança, né? Porque às vezes aconteceu justamente isso que eu falei. A mãe ficou lá na Itália, de repente, quando o rapaz veio para cá, ela estava grávida. Aí ela se viu numa situação difícil, de repente abortou, ou teve essa criança lá e o pai nem ficou sabendo, né? Então, essas questões, elas vão emergindo nas constelações familiares. E não é só... bom, esse é só um exemplo. E na questão do relacionamento de pais e filhos, tem muitas outras variáveis que podem acontecer. De repente, aí, além dessa questão do ex-relacionamento do pai, a filha não se dá bem com a mãe, pode ser que também seja uma questão que já vem de muito longe, de várias mulheres do sistema. Várias mulheres do sistema que não conseguiram cuidar das suas filhas. Devido a não poderem ficar em casa por questão de trabalho. Os nossos antepassados também tinham muitos filhos e não dava para você, de repente, dar aquela super atenção para uma criança. Então, tinha 9 filhos, 10 filhos, né? Não tinha como você se dedicar tanto para, de repente, à medida que cada filho necessita. Então, fica sempre aquela coisa que está faltando. E aí também tem outras questões nessa dificuldade de ter muitos filhos, muitas vezes a mãe acaba delegando, né, para a filha mais velha, qualquer coisa assim, e essa filha acaba assumindo o lugar dela. Então, aí são também questões de hierarquia que vão causando todos esses emaranhamentos dentro do sistema familiar. E as constelações, tanto presenciais como as constelações com bonecos, elas vão trazendo tudo isso que está emaranhado nesses sistemas familiares. Então, isso eu sei que tem muita gente que já viu essa explicação e tudo mais, inclusive com bonecos, mas para quem está tendo contato com a constelação pela primeira vez, isso é uma coisa assim, você começa a identificar questões que também existem dentro do seu sistema. E são várias as hipóteses, né, que podem acontecer aí no caso.
tá bom? Né, o Tadeu, tem casos que essa pessoa aqui, né, nas intervenções, né, que nós fazemos, a gente fala intervenções porque nós somos apenas facilitadores, né, então nós tentamos colocar no lugar aquilo que está em desordem, né? Então, às vezes, o simples fato de colocar, às vezes, um pai para essa pessoa, ela vai receber esse pai, aquilo que ela está procurando nesse aqui. É bem interessante isso, né? O quanto que a Bem gente comum. busca, é bem comum, né? Então, o quanto que a gente busca, às vezes, no pai, busca o pai num outro companheiro. Então, esse companheiro, por vezes, ele não deu conta de ficar com essa pessoa, por conta que também estava muito pesado, aquilo que eu falei, né? A questão do dar e receber. Aqui ela achou que foi insuficiente para ela, né? Não foi suficiente, e aí ela busca nesse, aquilo que não recebeu ou gostaria de ter recebido desse aqui. E essa pessoa não dá conta, ele se aproxima de uma outra pessoa e essa fica, né, há uma separação. Enfim, então existem vários fatores, né, que ocorrem dentro de uma constelação que a gente percebe esses movimentos, né? E quando a gente faz as constelações, o quanto que a gente troca de papel realmente, né, e pede para a pessoa ficar no lugar da outra, e a pessoa fica super satisfeita aqui, feliz da vida. Ah, eu estou muito bem nesse lugar, né? E aí, quando essa aqui fala para essa, se você ficar aí, você vai ter problemas, aí que ela consegue realmente se desvincular e, deixar, né, que essa situação fica em paz, para que essa também fique em paz, que ela tenha uma relação de filha, né, com um casal. E é importante registrar também, assim, a gente olhou olhando os bonequinhos do jeito que está aí agora, mas geralmente quando a gente coloca constelação, essas histórias já vêm de lá do bisavó, já vem lá de trás, e vão sendo repetidos padrões dentro do sistema. Então as pessoas, como diz assim, um amor cego, né? Ela acaba repetindo o padrão do pai e da mãe. Então muitas vezes vão se identificar lá com ex-relacionamentos, ou alguém que não recebeu muito, né? Também não consegue passar muito adiante. Então está sempre relacionado lá a questões do passado e que muitas vezes a gente só consegue ter acesso a isso através das constelações, porque os segredos nas famílias são muito grandes, principalmente o pessoal mais antigo. Não se falava algumas coisas, né? Ninguém falava de abortos, de ex-relacionamentos, nada disso. A gente sabe muito pouco da época, por exemplo, que nossos pais, nossos avós eram jovens, quais foram as dificuldades que eles passaram, né? E isso tudo vai sendo passado de geração em geração. E lembrando também, Tadeu, que quando é feita uma constelação com os bonecos, o movimento é feito pela pessoa que está sendo constelada. Então, por isso que a gente percebe que se ela pede que ela põe o bonequinho perto do outro bonequinho, põe esse bonequinho perto do outro, esse aqui eu quero que fique de costa. Então, os movimentos dos bonecos são feitos pelas pessoas que estão sendo consteladas. E aí a gente já vai verificando, né, o facilitador já vai verificando onde está a desordem, né? Eu acho que é importante estar falando isso. E aí uma outra situação também que eu comecei falando, a questão de uma pessoa às vezes ter dificuldade com a profissão, né? Então, possivelmente isso já ocorreu várias vezes, né, de a gente colocar a pessoa para olhar a profissão, né? E aí a pessoa tem dificuldade, a gente geralmente faz um trabalho oculto, né, para não deixar a pessoa, para deixar a pessoa mais solta, né, mais livre, para se expressar de uma forma com mais clareza. Então, as pessoas falam assim, eu estou com dificuldade de olhar esse bonequinho, né? E aí a gente coloca uma mãe, tira a profissão e coloca a mãe, e ela fala assim, eu continuo com dificuldade para olhar esse bonequinho. Então,
dentro de uma constelação, a gente percebe que, muitas vezes, as ocorrências de dificuldades com a profissão está relacionada com alguma coisa que aconteceu aqui com a mãe, né? Com essa mãe ou com algumas situações lá para trás, de alguma profissão que não foi conseguida, dos outros antepassados, enfim, é uma série de fatores que podem estar ocorrendo. Então, a gente percebe isso também, Tadeu. E só para deixar registrado para quem está chegando agora, né, o que pode ser visto pelas constelações familiares, né? Então, falta de prosperidade, questões de financeiro, questões de profissional, relacionamento, doenças, até questões de herança, a gente já olhou bastante. Agora também tem as constelações do judiciário, que trazem também bastante questões dessas ligadas à justiça. Então, tudo aquilo que incomoda, que você, de uma certa forma, já olhou, né, já tentou sanar o problema de várias formas e não consegue, a constelação ela vai ampliar a sua visão sobre essa questão, trazer o que é sistêmico, o que está oculto nesse sistema que a gente não consegue ver. Bom? Acho que agora Muito a gente bom. passa... Né? Vamos fazer aquele exercício? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui os números, né? Então, eu vou colocar esse bonequinho aqui, ó. Nós vamos fazer um exercício. Quem quiser participar desse exercício, vai levantar a mãozinha e vai liberar o microfone e vai entrar em contato com a gente. Qual vai ser a brincadeira aqui, né? O exercício. Ô, Miriam, só para avisar, só para avisar a quantidade, né? Quantas pessoas tem aí? Quantos bonecos vão ser? São 6 bonecos. 6 bonecos. Maravilha. Só para a gente poder, de alguma forma, otimizar aqui. São 6 pessoas, ok. Não. 6 pessoas? Não era... Não. Ah, então tá. Então 6 bonecos. Então quem quiser participar, pode se colocar no lugar do boneco 1 e a gente vai olhar para os outros bonecos, que por enquanto vai ficar em segredo. Isso. Então, essas pessoas que toparem fazer então aí esse exercício, elas vão percebendo, se colocando no lugar do boneco 1, como é que é olhar para o boneco 2? E aí você percebe uma sensação que você tem. O que está acontecendo ali? Você consegue olhar aquele boneco? Você sente alguma coisa diferente? E a gente pede até para as pessoas, se der para anotar, seria legal, porque depois a gente vai revelar o que cada um desses bonecos significa, né? E a gente pode ver a diferença das sensações e o que realmente cada um está sentindo, porque a gente vai trazer a questão aqui agora do coronavírus, né? Então, a gente está olhando para tudo. Sensação física mesmo. A sensação física, né? O que a pessoa sente no corpo, né? O óleo, se me incomoda. Mas sem imaginar que esse boneco é de X, Y, Z. A gente não sabe o que cada um está representando. E não tem certo, não tem errado, viu, gente? Às vezes a pessoa olha para um determinado boneco e não sente nada, mas lá para o terceiro, quarto boneco, ela sente alguma coisa diferente no corpo, entendeu? E tá tudo certo também. Vamos lá? Então, eu coloquei o boneco número 1. Esse a gente vai abrir, que é o cliente ou a população, tá? Vai ser esse aqui, vai ser determinado o número 2, o número 3, número 4, número 5 e número 6. Você pode virar que eu não estou vendo aqui, pelo menos, Miriam. Não? Ah, tá. Desculpa. Virar isso. Nós estamos vendo você. A boneca aqui, né? Isso. Agora, numera de novo, por favor. Bom, essa aqui vai ser o número 1, né? O número 1 vai ser representando o cliente ou a população. Nós vamos fazer de uma forma generalizada. E aí o número 1 vai olhar para o boneco número 2, ele vai olhar para o boneco número 3, boneco número 4, boneco número 5 e boneco
com o número 6. E nós vamos ver o que as pessoas sentem quando tá olhando para esses bonecos. Aí a gente pede que tenha, acho que no máximo 5 pessoas, né, Tadeu? Para olhar para os 5 bonecos. No caso, eu acho que é aberto para quem quiser participar. E aí Tá a pessoa legal. vai anotando a sensação, né? Que tá Isso. sentindo. Pode mais de uma pessoa olhar para o mesmo boneco e falar o que sente. Também. Ou se você quiser ir encaminhando o boneco 1 na frente do 2, e as pessoas vão anotando o que estão sentindo. E que quem quiser falar, levanta a mão. Beleza. Ó, eu vou colocar esse boneco em relação a esse aqui. Vou pedir para as pessoas se esvaziarem, né, de si mesma e entrar num campo que nós formamos aqui e ver qual a sensação desse boneco olhando para cá. E quem tiver vontade de se expor, fique à vontade. Um aperto no peito, né? Não sei o que é. Quem sabe dos bonequinhos, só eu e o Tadeu. Tânia? Sim? Oi. Tem uma moça no Facebook que ela se sente em ressonância com o exercício. Legal. Ela pergunta se ela pode representar um boneco. Não, ela vai olhar. Ela pode olhar para esse boneco e ver qual a sensação que ela tem olhando esse aqui. Ela não vai representar boneco nenhum. É esse aqui, ó, o único representante dos clientes e da população. Ok. Tá? Ela só fala o que ela sente. É como a pessoa se colocasse, isso, é como a pessoa tivesse se colocado na posição desse boneco. Todos nós somos esse boneco agora, olhando para cá. Eu me sinto com a necessidade de buscar tranquilidade. Isso, vai anotando. Ô, Miriam, no Diga. Face estão pedindo para dar uma viradinha para ver se consegue virar para mostrar a frente dos outros bonecos. Ah, entendi. Para ver o rostinho deles, né? Eu vou virar a pranchetinha aqui. Boa. Isso. Eu vou Porque virar. daí fica melhor para todos conseguirem ver. Legal, perfeito. Eu que coloquei errado, né? Ó, então a população é essa, então tá olhando, tá bom assim agora? Fica melhor. Melhor. Obrigada, Miriam. Imagina, tem que dar um dos toques aqui, porque eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Obrigada. Ao vivo e a cores é assim mesmo. Alguém mais gostaria de falar? Eu posso falar, boa noite. Eu tenho aquela sensação de que é algo que não gosto. Legal. Anota aí. Alguém fica anotando aí, tá bom, gente? A Nara está sentindo um aperto no peito. Está todo mundo aqui descrevendo algumas sensações. A Priscila, desconforto. A Andréia, taquicardia. É isso mesmo. Legal. E aí, a gente sempre fala um pouquinho também que é importante, quando a gente está fazendo esse trabalho, sentir um pouco menos. Não precisa, nesse momento, como a gente está fazendo um exercício, ficar um pouco mais, sentir a sensação, mas não permanecer nela, né? Sentiu, aqui já sai desse estado. Sentiu, descreve. Anota para vocês, para a gente ter vocês terem uma referência. Isso é importante, né?
Vamos, eu acho que já tá bom, né, Miriam? Vamos passar para o terceiro? Isso. Vamos lá. Agora vamos olhar para o número 3. Miriam, pode chamar. Então, aqui de novo, ó. A população, nós, olhando para o número 3. Quem tiver alguma sensação, quiser compartilhar. Isso, pode trazer pelo chat, tá? A Ivanete, vazio. A Mônica, sensação de nó na garganta. Eu acho que é isso, porque ela tá em espanhol. Então, não é o meu forte. Não é a Alguma minha... coisa apertando a garganta, né? Isso, Algo sufocante, alguma coisa assim. isso. O Lucas traz como conforto. 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 Você vê que as sensações podem variar muito de pessoa para pessoa. Exatamente. E aí, quando vocês ficarem sabendo o que que é, aí vai começar a fazer sentido para aquilo que vocês estão sentindo. Isso. Quem quiser compartilhar é só mandar no chat. Isso. Ou anotar. Podemos para outra? Vou esperar mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, isso. Eu vou colocar o meu dedo aqui como eu tivesse me conectando com esse boneco. A Priscila também falou taquicardia de novo. Esse. Maria Tereza, sinto calor. E a Maria Luísa, como se não tivesse para onde ir. Nossa. Nossa. Parabéns, Maria Luísa. Paula, A hora que a Maria Luísa saber o que é, né? Vai ficar... E aí é interessante a gente falar que também cada um entra em ressonância com o boneco de acordo com o seu sistema. Exatamente. Com essa boa e má consciência do nosso sistema, com tudo que o nosso sistema e nossos antepassados vivenciaram. Então, não tem certo ou errado, tá? Exatamente. É importante trazer essa informação, porque aí, de repente, alguém falou alguma coisa, taquicardia, outro conforto, fala, poxa, estou sentindo errado. Não tem nada, não tem Olhar certo nem sistêmico, errado. a gente não fala isso, está tudo certo da forma que é. A questão são sensações e elas estão em ressonância com o nosso sistema transgeracional, tá bom? Não tem certo e errado, né? O interessante é Isso. você ser autêntico com aquilo que você está sentindo, né? Independente do que seja. A gente só fala que só reconhece que conhece. Né? Então, assim, se houve alguma questão, você vai logo reconhecer algo no seu espírito, né? Porque houve isso em outras gerações. Isso está dentro de você. Isso, do DNA, né? Isso. Lembrando que Vamos mudar agora? Pode nossos mudar. ancestrais também passaram por várias epidemias, né? E isso a gente traz conosco, né? E agora nós, população, olhando para o boneco número 4. Isso. E aí vão percebendo. Eu sempre gosto de falar que o insight, a informação, ela vem aí nos 4 primeiros segundos. A sensação é de querer me afastar. Isso, é a primeira sensação, não é a elaboração do que vocês estão sentindo, tá? A Andréia traz que agora com esse movimento, ela olha para esse com tranquilidade. Como você já disse, né, Miriam? Só você e o Tadeu sabem quais são os elementos. Nós também aqui do grupo nos colocamos no lugar de também poder sentir e se conectar com esses elementos. Isso. Bacana. Nós não sabemos. Tudo bem? Podemos avançar mais um.
Igual a conexão com o boneco 5. Miriam? Isso mesmo. Eu já coloquei aqui o bonequinho, né? De novo, cliente, população, olhando para o boneco número 5. Para mim é como se eu quisesse entender, como se eu buscasse entender isso. Lucas traz aqui frustrado e a Gisele medo. Se tiver mais alguém, pode A falar. Andréia angústia, a Ivanete obstáculo. Anota. Isso. Aqui, Antônio. A Priscila, tristeza. Certo. Eu vou andar mais um pouquinho. Isso. Então, aqui o boneco número 1, lembrando que é o cliente, a população, olhando para o boneco 6. Ver se muda alguma coisa no corpo, alguma sensação. Aquela pessoa que estava com uns batimentos cardíacos, se melhora, se piora. Aqui no Face também tem, o pessoal tem falado, a Fernanda, tem gente que sentiu esperança, sensação de superioridade, poder e vitória. Respiração profunda. Vem A Andréia agora trouxe a informação de paz. A Daniele, desculpa, Daniele, afrontar. A Ivanete, conexão. E a Maria Luísa, taquicardia. A Fernanda, eu não sei se pelo Facebook está completamente online, então eu até peço desculpas se de alguma forma as informações elas não se encontram no mesmo tempo, né? Mas é importante que vocês anotem, né? Então aqui tem agora a Ana falando esperança, mas ainda tensão, e a Viviane para os 6, sensação de alívio. Ah, bacana, fazer assim, especificar. Colocar o número do boneco, né? Isso, fica A interessante. Fernanda Salvação. Isso. E a Mônica, sensação de pior. E a Antonieta, tranquilidade. E quando esse boneco olha tudo. E eu vou colocar mais um. Eu também estava na intuição de colocar mais um, não sei se é o mesmo, vamos ver. Escreve aí e manda aqui que eu vejo. Eu acho que você sabe qual que é. A gente se comunica pelo... Esperança. Andréia Poder. Isso. aprendizado. Melhora o panorama, então, quando coloca essa um pouquinho mais afastada e esse aqui? Isso. As pessoas Aí, que estavam com... Miriam, deixa eu só trazer uma observação. A Rosa, ela falou que está com muito sono, então só para, de alguma forma, a gente coloca os 2 pés no chão, Rosa, como você está pelo Facebook, respira profundamente e sintam, foi o que a gente falou, sintam a sensação e saiam. Quando a gente fala sair, volta a presença para vocês, tá bom?
A Priscila traz desconforto ao olhar os 5 e ao ser inserido o último boneco, uma sensação boa. Legal. A Maria Luísa falou, olhando para todos, me deu medo, mas com o último me deu mais alívio. Ai, maravilha. O 7, a Viviane fala em guardião e proteção. E a Ângela fala em cumplicidade e apoio. Legal. Gente, fechou o exercício com esse Fechou? também. Fechou. Amor Vamos só e trazendo. espiritualidade. E a gente vai trazendo cada elemento agora, tá, Miriam? Você traz um. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a listinha que eu tinha saído da lista aqui também. Porque eu gosto de ficar neutra também, sabe? Não ficar... Eu pus, mas eu acabo esquecendo quem é quem, para não ficar induzindo. Enquanto o meu você inconsciente... pega- o meu inconsciente não induzir nenhum inconsciente, né? A Antonieta, enquanto você pega, e a Antonieta Tá. colocou como salvação. O Legal. Paulo também no Facebook fala em proteção, a sensação dele também. Uhum. E a Viviane está perguntando o que foi isso. Que foi isso, É né? assim como a Maravilha. constelação ela atua. Exatamente. Então, só para as pessoas terem uma ciência, isso são as sensações que a gente pode ter no campo, né? E aí, quando a gente está tratando do sistema familiar, a gente também tem essas sensações olhando para os bonecos que são os nossos ancestrais, por exemplo. Maravilha. Isso. A Vamos Rosa lá. Quer dizer que não é porque A Rosa gente falou tá... que ela está melhor, isso é importante, gratidão. Legal. E a Fernanda, ela fala em medo e desconfiança. Aí a gente vai, agora vamos ser abertos. A Rosa, É a fala Rosa. para ela. Ela já está bem. Já está bem? Já. Porque senão eu ia fazer um outro movimento. Quem está se sentindo ainda inseguro, eu vou mandar olhar diretamente para esse aqui, ó. Quem tiver inseguro, tiver com alguma sensação ruim, olhar diretamente para esse. Só para esse. Beleza? Esse dá-me respeito. Legal. Pronto. Então, vamos lá, Miriam. Número 2, quem que é, Tadeu? 2 é a pandemia. Né? Então, o que trouxeram aí da pandemia? Observando as sensações de vocês. Isso. Sensação de querer me afastar. Outros, tranquilidade. Tem pessoas que estão tranquilas em relação à pandemia. Eu vou dizer para vocês que eu estou tranquila. Sensação de algo que não gosto. A gente está tranquilo. Isso. Cada um traz uma sensação. De algo que eu não gosto, sensação de taquicardia. É de cada um, como é que cada um olha, né? Exatamente. Esse aqui, agora, então cada um com o seu papelzinho, tá verificando, né? Esse aqui é o bonequinho do isolamento. Teve uma pessoa que falou que não se sentia, que não tinha saída, né? Um negócio assim. A Maria Luísa como se não tivesse para onde ir. Para onde ir. Um bonequinho de isolamento. O 3? Esse aqui, o 3. Isso. Então, vazio, nó na garganta, outra vez vazio, taquicardia, calor, sem ter para onde ir, conforto, tem gente que sente conforto, né? Que é natural, né? Tem gente que gosta tem uma sensação de conforto em casa. Pessoas que gostam de se isolar. Não, e de estar no aconchego do seu lar, ok? Tá tudo certo. Agora, esse número 4 é o medo. Medo. Medo, né? Isso. Então, depois da pandemia, isolamento, o medo, né? Medo. Uma consequência aí do... Né? Aí a pessoa vai avaliando as sensações que teve aqui. De novo, de afastamento, de tranquilidade. Esse foi o que menos falaram.
Porque as pessoas não entram em contato com o medo, né? Menos sensação o pessoal trouxe foi esse. Agora, esse aqui é a raiva. 5? Número 5. Então, Até tem coloquei busca por um... entendimento, Isso. frustração, medo, angústia, obstáculo, tristeza. Isso. Eu vou trazer uma outra questão aqui para nossa reflexão, que a Fernanda no Facebook disse que o medo trouxe paz para ela. E aí é interessante a gente falar um pouquinho que o medo ele também é uma forma de preservação, né? Exatamente. De uma forma mais leve, ele é cautela. Imagina se nós não tivéssemos medo e fizéssemos tudo que dá na cabeça, né? A nossa enquanto humanidade, ela não poderia existir. Então, também está tudo certo sentir paz. Ela também pode, de alguma forma, estar a serviço. É aqui que a gente coloca a máscara, é aqui que a gente lava as mãos, é aqui. Né? Pelo medo, a gente tem a precaução. Sim. E aqui o último bonequinho, que todo mundo ficou tudo mais tranquilo. Mais tranquilo. Qual que é? Recurso de cura. Recurso de cura. Isso. Que aí as pessoas colocaram aqui salvação, respirando mais tranquilo, esperança, tranquilidade. Você vê que, né, com esse boneco teve praticamente unanimidade aqui, né? E aí... Um alívio, praticamente. Aí eu coloco algo aqui, que a gente fala que é algo que comanda tudo. Nesse caso, a Rosa trouxe aqui que foi no 6 que ela sentiu o sono, que é o recurso da cura. Acho que é aquela coisa, né? Quando você relaxa. Relaxa. Agora eu posso dormir em paz, né? Agora eu posso dormir em paz. Né? A gente não faz isso quando a gente está num estresse danado, você consegue alguma coisa. Agora eu já posso dormir em paz. Né? E é uma possibilidade, né, Rosa? E é importante só você ter em mente, e todos que estão aqui participando, que depois de acabado, muito embora seja um exercício, algumas fichas, alguns outros insights vão surgir disso. Então, talvez você vai entrar em contato com essa questão do recurso da cura, tá? Dentro do seu sistema. Exatamente. E aqui eu coloco como algo maior que comanda tudo isso aqui. Né? É algo que comanda tudo e a todos. Aí, quando eu coloco aqui, teve pessoas que falaram, nossa, agora eu senti que tá tudo... Tivemos respostas aqui de espiritualidade, salvação, controle. Isso. Tá tudo no controle. Tá dando vontade de ir ao encontro. Legal. Então, esse exercício que a gente queria trazer para as pessoas sentirem um pouquinho como que é um campo, né? Embora numa forma distante, mas como não tem limites, né? O inconsciente não tem limites, né? Então, foi uma forma de a gente estar demonstrando isso. Lembrando que quando a gente faz a constelação, aí você está com 2 facilitadores, normalmente, e o cliente. Então, a projeção dos bonecos, ela se amplia, né? Aqui nós estamos dividindo a tela com 30 e poucas pessoas, em 2 telas, né? Então, a pessoa tem uma visão melhor do recurso, né? Isso. Colocando a tela cheia dá para ver só os bonecos, só o que está sendo feito aqui. Né? Eu tentei colocar, mas não consegui colocar. Você não conseguiu? Não. Que pena. Bom, enfim, aí a Marisa vai dar continuidade, né, Mar? É isso? Ou você tem mais alguma coisa, Tadeu? Isso, só deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acredito que não. A Fernanda, qual que era o último? O último, Fernanda, é o que a gente fala muito nas constelações, o algo maior, algo que nos rege, né? E cada um pode trazer aí uma definição, mas algo maior é como todos nós, de alguma forma, estamos conectados. Certo? Proteção, né? Isso, a Viviane está falando muito interessante. Ok.
E o que bom salientar para as pessoas, a gente acabou de fazer um exercício, e isso não tem nada a ver com religioso, né? Sim. Então, a constelação é para todas as pessoas, independente do que elas acreditem ou deixem de acreditar. Ele é um É um exercício. campo de informação, né? Tudo que Isso. acontece na nossa vida, no nosso sistema, são fatos, e esses fatos estão registrados no tempo e no espaço, são informações. Então, quando a gente trabalha com a constelação, a gente pergunta por um fato. Se morreu alguém cedo, coisas que aconteceram, se houveram perdas financeiras, dependendo da questão, a gente vai perguntando pelos fatos do sistema. Então, isso daí está no nosso sistema. E o que acontece, né? A gente fala assim, a pessoa faz uma sintonização, né? É como, a grosso modo, tá, gente? Se tivesse aqui um aparelho de rádio, né? Então, você vai lá e procura uma frequência, né? 95,6, né? Aí você recebe, né? Você tem uma estação transmissora e você recebe uma programação no seu rádio. Você sintonizou naquela frequência. E a mesma coisa acontece na constelação. A gente sintoniza na frequência da nossa família, daquele fato, então, daquilo que a gente busca trabalhar. É como se fosse lá no seu radinho interno, aqui, então o ponto está aqui, você sintoniza e aí as informações vêm em forma de sensação física, né? Então pode ser por uma pessoa, né, que num campo de grupo, num campo coletivo, ou por um boneco, né? Quando um boneco é colocado, você tem sensações físicas, porque você está sintonizada, né, com o teu campo familiar. Então não é o boneco em si, ele é uma representação interna do que você tem internamente no seu campo familiar. Ele é só essa representação. Então, a gente traz em forma de sensação física, seja com um grupo, com pessoas, ou seja com os bonecos. Então, isso tudo está dentro da nossa alma e do nosso campo familiar. Né? O Humberto chama de alma familiar. Não tem nada a ver com religião. Viu, Tânia? Para ampliar a tela, é só colocar a exibição do orador, ele amplia a tela, viu? Aí a pessoa olha só a tela do que está sendo apresentado. Vamos dar sequência, então? Vamos. Sim. Marisa, então agora você traz outra forma de possibilidade para também fazer a constelação tanto presencial quanto online. Online. Então, boa noite a todos. Eu sou a Marisa, facilitadora em constelação lá do Instituto. Então, da mesma forma que eles falaram que uma constelação a gente faz individual com os bonequinhos. Eu não tenho os bonecos, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o que a gente chama de âncoras. Vê se dá para ver, tá, gente? Acho que está aparecendo a Mi grande. Como que eu faço para... Não, está aparecendo você. Pode ficar tranquilo. Então tá. Vocês conseguem ver? Sim. Dá para ver inteiro? Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho os bonequinhos, tá? Eu coloco aqui, eu tenho um círculo, que seria o campo, né? Que a gente, quando trabalha numa constelação, a gente trabalha com o campo, que é esse campo que a Tânia falou, o campo morfogenético, um campo de informação dos fatos que ocorreram no seu sistema familiar. Então, por exemplo, um cliente vem e eu não tenho bonequinhos para poder atendê-lo. Então, o que eu faço? Ele traz uma questão. Qual a sua questão? É o meu profissional, está empacado, eu não consigo me desenvolver na minha parte profissional. Da mesma forma que a gente faz com os bonequinhos ou faz presencial com as pessoas, eu viro para a pessoa e falo, escolhe um dos cristais que está aqui para ser o número 1. Aí ele vai me falar, eu quero essa pedra amarela. Tá, eu coloco aqui no meio. Escolhe um outro cristal para ser o número 2. Eu quero esse cristal de ponta aqui grande. Olhando aqui, como é que esse amarelo, esse cristal amarelo, se sente em relação a esse cristal? E ele tem vontade de fugir. Eu sinto muito medo, eu quero ficar longe. Como que é ficar longe? É assim? Não, mais longe.
esse cristal aqui e esse aqui. Dessa forma tá boa? Ah, então tá bom. Então, a gente vai colocando os elementos da mesma forma que eles fizeram. Só que você vai trabalhando com os cristais, tá? A mesma coisa, a gente pergunta para a pessoa qual que ela escolhe, que sensação física vem, que emoção vem, se quer que fica perto, se quer que fica longe. Então, conforme a informação que o cliente vai trazendo, a gente vai mexendo as peças. Então, a constelação acontece aqui da mesma forma com os cristais. A gente tem um material de apoio que são falas sistêmicas, porque na constelação a gente fala que não é o que o cliente está querendo falar. Existem falas de cura, frases de cura, que o Bert chama, né? Então, muitas vezes, a gente usa um baralho para tirar, são cartas. E essas cartas, elas possuem essas frases de cura. Então, às vezes, para uma situação que se formou aqui, que carta você tiraria para essa situação? Eu vou mostrando aqui nesse baralhinho, nas cartas, até que a pessoa mostra essa aqui. Então, eu pego e leio para o cliente. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Isso que foi falado aqui tem tudo a ver com a questão que está sendo trabalhada aqui nesse campo, nesse momento. Marisa, mas eu não tenho cristais e eu quero fazer uma constelação individual. Eu posso fazer com cadeiras, então eu numero as cadeiras e a pessoa vai escolhendo as cadeiras e a gente vai compondo as pessoas necessárias para aquele trabalho. Eu posso trazer sapatinhos. Não tenho nada para fazer. Então eu vou fazer com sapatos. Que sapato escolhe, onde vai esse, onde vai aquele. Mas eu tenho uma pessoa que eu quero olhar porque aquela pessoa está assim, me irritando muito, eu não estou conseguindo olhar para aquela pessoa. O que eu faço? Pego 2 xicrinhas, posso olhar, essa sou eu e essa é a pessoa. O que você sente quando você olha para essa pessoa? Que sensação vem? Que sentimento vem? E aí, através de outros objetos, eu posso ir compondo uma constelação. Existem também umas âncoras que são de EVA. Eu não sei se vai dar para mostrar isso que eu estava tentando pôr aqui no chão. Conseguem ver? Não. Não, deu para ver rapidamente. Aqui não dá? Isso, deu. Isso, ó. Eu posso pôr os papéis, esses EVAs, e a pessoa vai norteando como que eu coloco esses papéis. Desses aqui, que cor você escolhe? Eu quero verde. O verde representa que número? O número 3. Eu coloco lá, o verde está representando o que é o número 3. Que outro você escolhe para ser o número 2? O número 2 eu quero um pequenininho. Que cor? Eu quero rosa. Então, eu vou colocar um em relação ao outro. Coloco aqui no chão e a cliente vai vendo. Eu coloco eles perto, coloco longe. O que você sente quando você olha para o verde? Que sensação vem? Que sentimento vem? O que você sente quando você olha para o rosa? Que sentimento vem? Que sensação vem? E aí eu vou compondo uma constelação. Posso fazer com copinhos descartáveis. Todos são elementos nas quais eu componho uma constelação. E a partir do momento que o cliente vai se conectando, ele vai tendo sensações físicas e vai tendo emoções, sentimentos. E isso vai norteando que elementos eu coloco para compor aquela constelação. Maravilha, Marisa. E é importante que a gente também tem as opções, por exemplo, do facilitador estar com os elementos próximos, ou também a gente sugerir que o cliente coloque
à sua frente. Então, uma das possibilidades é, através de folha de sulfite mesmo, você colocar uma setinha para perceber para onde que essa âncora está olhando, e aí, de alguma forma, também se coloca os elementos para você, ou numa mesa ou no chão. Quando a gente põe numa mesa, você pode tocar nessa âncora, né? Então, você toca na âncora ou você sobe em cima desse papel. O que é importante a gente lembrar é que uma das formas de trabalhar pode-se dizer abertamente qual é cada elemento. Então, pode falar, olha, pega um boneco para representar a sua mãe, ou uma âncora para representar, ou através dos números. Lá no Instituto, a gente costuma trabalhar com os números, porque é uma forma da pessoa não trazer a questão mental, ficar elaborando, e também não trazer os representantes para falar assim, poxa, eu estou representando a mãe da pessoa, eu preciso fazer isso, né? Para se esvaziar completamente desses elementos e dessas informações. Como a Marisa disse, tem outras ferramentas que a gente pode utilizar dentro da constelação, como ela trouxe as cartas sistêmicas, tem outras também. O que a gente precisa perceber? Que esse trabalho ele é muito profundo. Então, as pessoas que hoje participaram e olharam para os números perceberam a profundidade de se conectar com essas informações. Eu costumo falar, Tânia, que eu não falo mais do rádio, mas eu falo hoje, até porque não é todo mundo que tem o rádio em casa, muito embora a gente tenha outras formas de se conectar com o rádio, Tânia. E eu posso fazer essa brincadeira com ela, porque a gente nasceu até no mesmo dia, né? Uhum. Então, as duas... Você é um tanto de anos antes que ela. Não, é só um pouquinho antes. E aí eu brinco, eu falo que é uma conexão com Wi-Fi, né? Quando você põe a senha correta, você põe uma senha, que eu falo que é a senha do seu sistema familiar, a gente se conecta a uma nuvem de informação. Então, e talvez a gente precise daqui a um tempo, eu brinco com essas novas crianças, com essa geração muito mais... Eu falo que as crianças hoje têm conexão 5G, né? Não é mais nem 3G, nem 4G, já estão lá na frente. Talvez vamos mudar também a forma de falar do Wi-Fi, mas... Hoje eu assisti uma entrevista Oi? Eu assisti uma entrevista hoje que o cara falou exatamente isso. Ele escreveu um livro que dá uma boa conexão com o que você está falando, porque ele chama da Idade Média para a Idade Mídia. Eu estou na Idade Média. A Roberta já está na Idade da Mídia. Então, falar o quanto ele é profundo, o fato de usar alguns elementos, como a Marisa trouxe, a xícara ou alguns outros elementos, não descaracteriza o trabalho de profundidade que é. O que é importante a gente falar é que esse campo morfogenético a gente conecta através do nosso DNA, que foi estudado pelo Rupert Sheldrake, que ele também tem trazido novas informações nesse sentido. Então, o elemento é só uma forma de representar algo para a gente, tá? Então, é importante trazer isso, porque fala, nossa, mas eu vou fazer com xícara, vai dar da mesma forma? Sim, porque a informação está em você, e a gente se conecta a isso sem um tempo e espaço, ela é linear. E quando a gente fala desse campo morfogenético, para quem está chegando aqui, é a primeira vez que está chegando aqui no Instituto, eu gosto de trazer uma forma que o Rupert Sheldrake explicou sobre esse campo morfogenético de informação, quando ele fala das estrelas. Ele fala que, quando a gente estudava lá, pouco tempo que a gente saiu da escola, a gente estudou que as estrelas, elas demoram ano-luz para chegar aqui. Então, muitas vezes a gente sente os efeitos dessa estrela ainda, a gente vê dentro do nosso sistema, e hoje em dia, aparentemente, nós estamos vendo mais estrelas, mas muitas nem existem mais onde elas nasceram. Então, quando a gente fala de ancestralidade, de transgeracionalidade, é a mesma coisa. Os fatos, de alguma forma, já não existem mais, mas ainda assim a gente pode continuar sentindo os seus efeitos. Eles ainda podem reverberar e ressoar dentro do nosso sistema familiar. Então, assim, o quanto é importante esse trabalho. E
e quem quiser fazer mais algumas dúvidas, eu vou passando para a Marisa para a gente fazer a nossa visualização, para já ir transitando aí para o nosso final do nosso encontro. E vou pedir só um favor que eu já tinha falado, quem quiser, por favor, coloca no chat o e-mail, que é uma forma de a gente mandar as informações, as atualizações do que nós estamos fazendo aqui. E, enfim, e se tiver alguma outra dúvida também, vocês podem encaminhar, que nós estaremos aí à disposição para responder futuramente. Então, Marisa? Acho que o Tadeu queria falar alguma coisa. Eu queria colocar também que, além dessas âncoras todas, existe também o recurso de você mentalizar, de você fazer uma visualização. É o que eu vou fazer. É o que a Marisa também dá certo, né? Sim. Aí, aqui no livro do Jacob, ele fala isso, que você pode atender uma pessoa até por telefone, né? Trabalhando com ela com uma visualização. Num caso de urgência, né? Uma questão que aparece de urgência, você pode fazer uma visualização com ela e aquilo já vai dando uma tranquilidade, né? Já vai trazendo para ela um conforto. É esse o objetivo da visualização que a gente vai fazer agora, tá? Para que vocês experienciem como que é fazer uma constelação ou olhar para alguma coisa através da visualização. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, descruzarem as pernas, os braços, sentarem de uma forma bem confortável, que for mais confortável para você. Conecta um pouquinho com a tua respiração. Percebe como você está nesse momento. A gente foi bem trabalhada aqui nesse encontro. Como é que está o teu corpo físico? Como que está as suas emoções. Volta um pouquinho para você. Esquece o mundo, esquece tudo que foi falado. E você vai visualizar na sua frente uma pessoa ou um objeto que significa a sua vida. A sua vida como está agora, no momento. Olhe para ela. Perceba que emoção vem quando você olha para ela. Perceba que sensação física vem. Como é olhar para a sua vida neste momento? Ela tem uma luz própria, ela tem um brilho próprio, ou ela está com uma cor turva. Conecte-se com essa imagem na sua frente. E agora, nesse lugar que está a sua imagem da sua vida, você vê se aproximando uma outra imagem. Essa outra imagem agora é o coronavírus. Imagina que ele entrou na sala aonde está a sua vida. O que você sente quando ele chega? Que sensação física vem? Que emoção vem? E agora, devagar, você vai trocar de lugar com ele. O coronavírus vem para o lugar que está a sua vida. E você vai para o lugar aonde está o coronavírus. Desse lugar de coronavírus, você olha para o lugar da onde estava a sua vida.
como é olhar desse lugar? Que imagens aparecem na sua mente agora? Que emoções aparecem? Pode ser que você veja muitos abortos, pode ser que você veja embriões sacrificados, animais sacrificados, mortos, excluídos. Perceba quem você vê desse lugar. E agora, mentalmente, você volta para o lugar da sua vida e o coronavírus volta para o lugar dele. Perceba o que mudou. Perceba como é olhar para ele agora. E mentalmente, você conversa com ele. E você fala: eu te agradeço, porque através de você, eu pude olhar para grandes dores do meu sistema. Através de você, eu pude ver partes do meu sistema que tinham muita dor e que eu não conseguia olhar. Agora eu percebo e eu vejo o sacrifício de cada um dessas pessoas. Agora eu percebo e assumo a minha responsabilidade em tudo isso. Agora eu dou um lugar para cada um de vocês no meu coração. Todos pertencem. Agora você olha novamente para frente e você vê uma luz muito brilhante, muito clara. E você se deixa guiar por essa luz, sentindo-se leve, confiante e tranquila, que a sua parte você fez. E o que você não pôde fazer, outros farão. Mas daqui para frente, você fica só com o que é seu. O que é seu, você dá conta. E o que você não puder fazer, há algo maior que está acolhendo e que está cuidando de todos. Inspira profundamente, solta o ar bem devagar. E quando estiver preparado, abra os olhos para um novo momento da sua vida, sentindo-se mais forte, seguro e tranquilo para dar os próximos passos. Tudo bem? Alguém gostaria de compartilhar, de falar alguma coisa? Obrigada. Eu vou só pedir para o pessoal, a princípio, se alguém não está se sentindo bem, mandar aqui pelo chat ou pelo Facebook, né? Vamos primeiro olhar para se tem alguém que de alguma forma, porque como tem alguns colegas com a câmera fechada, não tem como a gente acompanhar.
Então, a ideia aqui é que todos saiam bem e, de alguma forma, com as informações aí necessárias, né? Se tiver alguém que, de repente, não esteja se sentindo tranquilo, tem alguma questão, traz aqui para a gente no chat. A Mônica está falando, né, que ela não se sente bem. Mônica, só para a gente entender, você está sentada com os pés no chão? Como que você está sentada a princípio? O primeiro movimento é de você colocar os 2 pés no chão, por favor. Você quer falar, Mônica? Qual é a sensação? Não, então é importante falar que às vezes fica alguma questão, mas isso depois se dissipa, tá? Então, coloque os 2 pés no chão, com os olhos abertos, se conecta aqui com a gente e faça uma outra respiração profunda. Tá? Mônica, você pode imaginar. Me sou mais mal que bem. Sinceramente. Quem você é, Mônica? Espera um pouquinho, Mônica. Tá, a gente já traz aqui para você. Eu vou pedir para você, Mônica, eu vou te passar um telefone aqui, e aí você... Só falar uma coisinha com ela? Pode. Mônica, cadê você? Que eu não te vejo, eu não sei. Ela tá aparecendo? Não. Tá. Ela tá com... É a Mônica Guerreiro. Eu não consigo ver aqui na minha tela. Não? Dá uma procurada. É a Mônica Guerreiro. Está na segunda página. Tem 2 telas ainda. Se a Mônica falar, ela aparece para você. Guerreiro aqui, achei você. Mônica, faz o que a Roberta falou, coloca os 2 pés no chão, tá descruzado, braço, pé, pernas, tudo. Fecha um pouquinho os olhos. Imagina que atrás do seu ombro direito está o seu pai. E atrás dele, os pais dele, os avós, bisavós, toda a ancestralidade paterna. Atrás do seu ombro esquerdo, a sua mãe. E atrás dela, toda a ancestralidade materna. Isso. E chega até você como se fossem fluxo energéticos, lá dos seus antepassados até você. E essa energia vai te preenchendo, célula por célula. Devagar, você vira para eles e olha para essa fileira imensa dos antepassados do seu pai e da sua mãe. E essa sensação de mal-estar, você visualiza que você forma com ela como se fosse um cristal. E você passa para esse cristal tudo isso que você está sentindo. E você fala para eles, isso mentalmente, isso é pesado demais para mim, é grande demais para mim. E eu deixo com vocês. E o seu pai e a sua mãe recolhem esse cristal. E eles falam para você, tudo que for nosso, nós assumimos. E o que não for nosso, nós vamos passar para a nossa ancestralidade, para que cada um assuma a sua parte. E você fica totalmente livre. E você imagina que esse cristal vai sendo passado para toda a ancestralidade. E cada vez que ele vai passando, ele vai se diluindo, diluindo, até que ele some lá atrás. E você agora mentalmente vira de novo para frente,
sentindo seu pai atrás do ombro direito, a sua mãe atrás do ombro esquerdo. E você sente que toda essa ancestralidade agora levanta o braço direito, abençoando você, abençoando o seu destino e abençoando as suas escolhas. Essa bênção chega até você e te preenche totalmente de uma energia renovadora, uma energia de paz, uma energia de tranquilidade. E você vê na sua frente uma luz brilhando. É a luz do seu destino. E agora, conectada com essa força, você caminha em direção a essa luz. Inspira profundamente e devagar abra os olhos. E perceba como você ficou. Consegue falar? Mônica, só abre os olhos, tá? Agora, depois desse exercício, o que a gente costuma falar? Se a gente continua mantendo os olhos fechados, aquele movimento da dor, a gente fica conectado lá. E quando a gente faz um exercício de visualização, quando a gente faz de constelação, nós estamos criando novas possibilidades. Então, a gente abre os olhos para o aqui e para o agora, para o presente. Respira, soltando o ar pela boca. Isso, os dois lados. Isso, solta o ar, liberando tudo isso. E vai percebendo como você vai se sentindo. Vou dar um tempinho para você, Mônica, e qualquer coisa você chama a gente aqui no chat, tá bom? Até para você se sentir um pouquinho, ficar um pouquinho com isso e qualquer coisa você nos chama. Integrar essa energia em você, tá bom? Tinham feito uma pergunta que a gente vai, de alguma forma, trazer agora. Quando eu faço uma constelação, a pessoa falou que tinha lido que ressoa em todos a ancestralidade. Sem dúvida, né? Lembra da história das estrelas? Ela também ressoa em todos. Só que uma das coisas que eu gosto de trazer também, que a gente traz bastante, é quando eu também mudo a minha forma de perceber essas novas oportunidades. Lembra que o Tadeu falou? Eu acho que foi o Tadeu que falou logo no início. Porque eu gosto de colocar a culpa lá no outro, né? Então, assim, quando a gente começa a entender as nossas relações sistêmicas com o nosso sistema familiar, é como a água, né? Quando a gente joga pedrinha na água, ela ressoa em algo que a gente vê, não faz aquela ondinha? Só que ela ressoa também em algo que a gente não vê. Então, quando a gente movimenta aqui os braços, está movimentando o ar, só que nós não estamos vendo que o ar está sendo movimentado. E a constelação, ela faz isso, ela ressoa em algo que é perceptivo, mas tem algo que é imperceptível. Ela atinge, quando a gente traz essa informação da alma, é o que o Bert entende, e não é a alma religiosa, mas é o quanto nós estamos conectados conosco, com essa grande ancestralidade. Então, é ótima pergunta, e realmente, então às vezes a pessoa fala, mas ele mudou. Não, é que como você mudou a sua percepção de ver, também ressoa no outro. Então, assim, eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos, seja aqui pelo Zoom, seja pelo Facebook. Só retornar, Mônica, faz assim, tá melhor a sensação? Como que você tá? Maravilha. Mônica, se você precisar depois, tem um contato para você entrar com a gente, tá bom? Beleza? Isso que é falar. Gratidão pela sua presença. Quem precisar, a gente tem os serviços tanto de acolhimento,
sistêmico dentro do Instituto Evoluir. Esse trabalho ele é gratuito, não é a constelação, mas é um acolhimento para a pessoa entender quais são essas dinâmicas, como que funciona, tá? Então, toda a equipe está à disposição, é só entrar em contato, seja pelo, eu não sei como é a forma que você recebe as informações, mas Instagram, Facebook, é só entrar, e os telefones. Alguém tem o telefone? Porque agora com a mudança eu não tenho o telefone novo, mas a gente já inclui aqui. A Maria Luísa tinha deixado a mãozinha, será que ela gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que é só mais para... Deixa eu ver. Acho que não. Manda pelo chat, Maria Luísa, qualquer coisa, e aí a gente... Qualquer dúvidas que de alguma forma surgirem, porque isso às vezes acontece. Eu fiz um exercício, no outro dia... Maria Luísa falou que sem querer. Okay. No outro dia surge algum insight, alguma dúvida, enfim. Nós, enquanto equipe, estamos aqui, né, para atendê-los, no sentido de tirar essas dúvidas, dar o suporte. Tem a equipe dentro do Instituto Evoluir, a equipe dos psicólogos também, que tem trabalhado incessantemente nessa época, enfim. É entender que você, de alguma forma, o e-mail aqui, mais o telefone. E, enfim, quem quiser receber as informações, a gente tem um grupo, acho que o e-mail já dá para a gente conectar aí, mas a gente tem um grupo também de WhatsApp de transmissão, então quem quiser sempre receber aí as informações, podem, de alguma forma, se conectar. Eu vou abrir as palavras para os facilitadores, para eles fazerem as considerações, enfim, falar alguma coisa para a gente finalizar. Eu vou pela ordem de como foi o nosso encontro hoje. Então, eu começo com a Tânia. Eu agradeço a participação de todos, nós estamos disponíveis para qualquer dúvida, para aquilo que vocês precisarem, né? É só olhar lá no site do Instituto, no Facebook do Instituto, tem o telefone lá direitinho. E a gente, como falou, a Roberta tem a disponibilidade de fazer o acolhimento, também as constelações online que estão disponíveis para todos vocês. Um abraço, gente. Muito obrigada pela atenção e a companhia de vocês. Agora a Miriam. Ela já falou tudo. Desculpa. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, né? Tirado alguma dúvida, mas se tiver alguma dúvida, estamos aqui, né? Abertos para estar conversando. E também gratidão pela presença de todos vocês, né? Porque isso para nós é uma satisfação imensa. E até a semana que vem, que teremos um tema muito legal. Tadeu. Eu vou revelar qual é esse tema, né? Pode falar. Só não consegue ficar, né? Você viu, hein? Menino, hein? É um menino, hein? Lá na minha família, sou meio candinho, assim, sabe? Você pode. A gente vai falar sobre mãe, né? Que está chegando aí, o Dia das Mães, e muitos não vão poder estar junto ali com as mães. Então, a gente vai trazer aí esse assunto, então. Vamos falar sobre mães. Conexão com a mãe, né? Conexão com a mãe. E eu espero ter contribuído aí com vocês para o entendimento melhor das constelações, né? E, bom, é isso. E obrigado e desculpa aí porque a gente acabou se estendendo um pouco além do horário. Tá bom? Aqui, ó, nós adoramos isso, viu, Nara? A Nara tá falando que é o Candinho mesmo, a irmã. Obrigada. Marisa. Eu também agradeço muito a disponibilidade de todos, espero ter colaborado de alguma forma e me coloco totalmente à disposição. Quem quiser falar comigo ou com qualquer pessoa da equipe que precise de mais algum acolhimento, alguma coisa, é só entrar em contato que a gente pode conversar, tá bom? Maravilha. A todos e até o próximo encontro. Cláudia. Eu agradeço a participação de todos, é sempre um prazer. O Instituto está de portas abertas, estamos aqui para poder tirar todas as dúvidas necessárias, né?
e é sempre uma oportunidade de poder falar sobre constelação. Muito obrigada. Tereza, Maria Tereza. Estava abrindo aqui o microfone. Boa noite a todos, foi muito bom. Acho que as pessoas se emocionaram, tocaram. Eu fiquei aqui mais acompanhando, tanto no Face quanto no chat, e as pessoas relataram bastante o quanto elas se trabalharam na experiência. Então foi muito rico. Gratidão a todos, estamos aqui à disposição. Sim, Elaine. Microfone, Elaine. Estou tão quieta que nem o microfone eu liguei hoje. Gratidão a todos e que a gente possa sair dessa vivência sistêmica e quântica que nós vivemos desde que os exercícios começaram, que a gente possa trazer uma maior consciência das nossas ressonâncias. Tudo que foi trazido está em ressonância com nós, com nossas células. E agora eu estava lembrando que quando nós encerramos as atividades do Instituto Evoluir, em função da chegada da pandemia, que foi dia 13, por aí, uma sexta-feira, eu e o Tadeu tínhamos constelação à tarde e decidimos junto com a equipe do Instituto que deveríamos manter aquela cliente e encerrar depois o trabalho das constelações. E foi esse exercício da visualização do coronavírus que a gente trouxe para os clientes que participaram da constelação, dos representantes, numa forma de agradecer a confiança deles, porque já se falava, né, da quarentena, já se começava a trazer algumas orientações, e o campo foi muito generoso, né? Nós pudemos encerrar as atividades das constelações presenciais do Instituto Evoluir, antes da quarentena, com esse exercício. Então, gratidão a todos e gratidão ao coronavírus por nos convidar a expandir mais no amor. Eu honro o coronavírus. Maravilha, Aine, obrigada. E aproveitando, eu coloquei aqui no chat, nós vamos colocar também lá pelo Facebook, para acompanhar no Instagram esse Linktree, que aí a gente dá para acompanhar de forma online, todos os eventos. E gostaria só de deixar registrado que a gente também tem o podcast e todos os dias tem meditações. Então, são às 9 horas e às 18 horas. Às 8h30. 18h30, né? Não, 8h30. 8h30, desculpa, gente. Às 8h30, porque iniciou depois mudou o horário, eu não vi. Então, assim, que vocês possam acompanhar também, quem gosta dessa forma, as meditações, e tem o podcast no Spotify, que também dá para ouvir, caso não consiga assistir online, pode ouvir depois. Tá bom? Um abraço, gente. Estamos aqui à disposição, a equipe toda. Fiquem em casa, se cuidem. Quem puder ficar em casa, se cuidem. E até o próximo encontro. Já com spoiler do Tadeu, né? Conexão com a mãe. Prometo me atualizar para sair da Idade Média. Não é mais faz, não é mais Antena 1. Não é mais rádio. Beijo, gente. Obrigada pelo Facebook também. Um abraço. Beijo, Tchau, tchau. Tchau.